Bem-aventurados os que choram. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Aquele momento histórico em que Jesus desceu à terra, nós tínhamos uma situação em que muitos estavam perfeitamente satisfeitos com a sua situação, porque estavam vivendo uma vida do ponto de vista material muito confortável, estavam desfrutando do poder, do mando, E para eles então as coisas estavam caminhando conforme eles achavam ser o certo. Mas também tinha uma massa de sofredores e de excluídos, aqueles que, não tendo nascido rico ou não sendo trazido para o interior dos palácios, da comodidade, da proteção do Império Romano, não tinham ninguém por eles. Então eram realmente os sofredores, Aqueles que estavam sendo massacrados, humilhados por todas as formas que a gente puder imaginar, tanto pela falta de dinheiro para comprar comida, quanto também a segurança, porque as famílias, os lares eram invadidos e o pouco que eles tinham era roubado, era levado. E eram também na rua, na via pública, eles eram muito humilhados. Se eles passavam perto das autoridades e cumprimentavam, eles eram açoitados, porque eram chamados de ousados. Quem são vocês? Os miseráveis. Como ousam olhar nos nossos olhos se vocês são uma classe inferior? Se eles atravessavam para o outro lado da rua para passar distante, da mesma forma eles eram açoitados, como se estivesse, através dessa atitude, desprezando as autoridades. Como é que ousam passar perto de uma autoridade sem reconhecer que nós somos autoridade, e nos dar os cumprimentos, as honrarias que nós merecemos? Quando Jesus ele encarna na terra, naquele período, ele por si só é a própria consolação, porque um espírito daquele estirpe é capaz de modificar a vibração, a paisagem da onde esteja. Nós temos aprendido muito com os estudos aqui na Casa Espírita, e nós sabemos que uma mente iluminada, ela é capaz de refletir o conteúdo da sua mente, aquilo que ele aprendeu já, aquilo que ele já captou, tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista espiritual, e refletir sobre os outros aquela mesma força, aquela mesma coragem, aquela mesma sabedoria. A presença física de Jesus, Filho de Deus, com os braços abertos, então oferecia para toda aquela pessoa sofrida já uma consolação. O jeito dele olhar, o jeito dele falar, o que ele falava, o jeito dele acariciar, a cura e o alívio que ele proporcionava, e indo de encontro aos miseráveis, quando todo mundo queria ir de encontro. Quando a gente fala todo mundo, todos aqueles que se destacavam naquela sociedade queriam ir de encontro às autoridades, queriam estar próximo aos poderosos, porque mesmo não sendo poderoso, mas estando próximo, poderia viver à sombra deles. Jesus foi aquele que desceu do mais alto e caminhou com os sofredores. Por isso que na figura de Jesus nós vamos ver que são felizes aqueles que choram. Mas são felizes aqueles que choram, todos aqueles que choram, porque aqui ainda nós estamos continuando a estudar as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, a promessa que Jesus estava fazendo para aqueles que sofriam, felizes serão, lá no futuro, felizes serão aqueles que sofrem. Será que todos aqueles que sofrem serão felizes? Só porque sofrem? E por que nós sofremos aqui na Terra? Hoje, através da doutrina espírita,
através dos princípios que os Espíritos trouxeram, nós temos a chave para compreender o que Jesus estava dizendo. Então, de uma maneira geral, no conjunto, nós poderemos compreender esta bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, como uma compensação para aquele que sofre, mas aquele que sabe sofrer. Aquele que sofre, mas ele não se revolta, porque aquele que se revolta com o sofrimento, ele perde os frutos desta prova que está passando, ou dessa expiação. Mas aprofundando um pouquinho mais, nós poderemos também entender o seguinte, que aqueles que já sofrem agora, não só do ponto de vista das dores físicas, mas aqueles que sofrem espiritualmente, deverão ser aqueles que já despertaram um pouquinho a consciência, aqueles que já estão fazendo uma análise sincera de si mesmo. Porque toda pessoa, ou todo espírito errado, enquanto ele acha que ele está certo, ele não sofre. Ele está naquele movimento ainda de destruição. Ele está com toda a força, empreendendo toda a energia para continuar errando, continuar se afastando de Deus, das leis de Deus. Então ele é cheio de violência, ele é cheio de si mesmo, um orgulho, um egoísmo. E dificilmente nessa descida, está descendo, ele está sofrendo. Para ele está certo. Agora, aquele que já está num movimento diferente, de autodescoberta, aquele que foi lapidado em várias encarnações, pelas dores, pelos sofrimentos, que os encontraram em decorrência da lei de causa e efeito, não porque Deus impôs, mas porque, tendo agido errado, começou a experimentar as consequências daqueles erros que cometeram, desviando da lei de Deus, do que é certo, experimentaram o desconforto, o mal-estar de estar afastado desse plano superior, das vibrações mais elevadas, começa a fazer um despertamento, começa a alargar a sua consciência, começa a aumentar o campo da compreensão e do entendimento, percebendo que felicidade é construída, é aquisição, é trabalho do espírito, e que todas as dores e sofrimentos, da mesma forma, é trabalho do espírito, um trabalho mal empreendido, um investimento mal feito, mas é um investimento do próprio espírito. Aquele que está nessa situação, não são todos, aqueles que já estão, por isso que Jesus coloca no futuro, bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Aqueles que choram, ele chora porque ele consegue enxergar já a sua própria miséria espiritual. Ele não vê todos os erros que ele cometeu no passado, mas ele sente na forma de uma intuição. Ele pressente no fundo da alma dele que ele é comprometido pela lei. E ele consegue enxergar as suas deficiências. Ninguém poderá mudar se não enxergar a deficiência. Quando nós enxergamos uma deficiência em nós, é preciso trabalho de muita vontade, de muita persistência. A gente não consegue remover aquele erro de uma hora para outra. Imagina então aquele que acha que está certo, que não tem nada para corrigir dentro de si mesmo. Esse não chora, porque ele acha que ele está bem. Ele vai fazendo os outros chorar. Ele vai semeando a dor. Os outros que estão ao redor vão semear, mas ele também não sai da escala de espírito imperfeito. E é lei, não é lei? É o determinismo. Todos teremos que subir as escalas, sair da escala de espírito imperfeito, passar pela condição de espíritos bons para alcançar a perfeição. Esse que está semeando as dores e o sofrimento, ele não vai sair da condição de espírito imperfeito.
ele vai ficar muito tempo ainda aí. Então ele faz os outros experimentar a dor. Mas existe um momento na vida de cada espírito que cessa o livre-arbítrio. É preciso que a gente fale que o livre-arbítrio ele não é ilimitado, ele não é para sempre, ele não é eterno. O livre-arbítrio é uma conquista daqueles que desenvolveram a razão, que já começam a desenvolver o bom senso, saber discernir o que é bom e o que é errado, para fazer escolha. Mas nós não poderemos, Deus não dá para o espírito essa decisão de ficar eternamente na condição de espírito imperfeito. Chega uma hora que uma força interna tira o espírito daquela condição de rebelde, de alma escurecida e sombria, e coloca ele no trabalho de se iluminar. E aí então ele chora. Ele chora porque ele vê o quanto de tempo ele perdeu. Ele chora porque ele vê que ele podia estar feliz, já estar em paz, já ser um colaborador de Deus há muito tempo, e que ele desprezou todos os valores, todos os dons. E é para esse que Jesus está falando. Bem-aventurados vocês que sofrem, né? Porque já perceberam que a terra não poderá oferecer a felicidade que vocês querem. Bem-aventurados vocês que já desprezam as coisas da terra para valorizar as coisas de Deus, que sofrem resignado e que muitas vezes, tendo os seus direitos, até os seus direitos vilipendiados, até os seus direitos desrespeitados, ainda assim não se revolta porque guarda a fé em Deus, guarda a fé no futuro. Então, quem é que chora na condição espiritual? Aquele que consegue ver o seu defeito e sabe de todo o caminhar que vai ter que fazer para poder se libertar dele. Aquele que sabe que é pobre em espírito, que sem Deus nada consegue, que sem a ajuda dos bons espíritos nada consegue. É importante a gente saber também que existe aflição, que aqui o tema é dor, é sofrimento, é aflição. Existe aflição, muita aflição aqui na terra, gerando tranquilidade. Mas existe muita tranquilidade gerando aflição. É esse o entendimento profundo que Jesus veio nos ensinar. Ele já estava falando desse movimento de encarnar e desencarnar. Ele já estava falando desse movimento que a gente aqui na terra colhe o que nós fizemos aqui na terra, ou então que nós vamos colher como consequência no mundo espiritual, no nosso retorno para o mundo espiritual, aquilo que nós tivermos feito de nós mesmos, da nossa vida, do nosso programa de encarnação. Quando nós estamos no mundo espiritual, Jesus não podia falar isso abertamente para aquele povo, mas ele sabia que nós íamos viver bastante encarnações e que um dia nós poderíamos, através da sementinha que ele plantou lá, compreender isso. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós programamos a nossa encarnação cheia de dificuldades. Porque a alma, ela não consegue viver em paz se a consciência dela estiver pesada. E quando no mundo espiritual, liberto do corpo, a nossa mente, ela se expande. Nós não pensamos mais como o homem que nasceu nessa cidade, que nasceu nesse país. Nós pensamos diferente. É difícil até da gente comentar sobre isso, diz os Espíritos. Mas o jeito de sentir, o jeito de pensar, as impressões que nós temos no mundo espiritual, principalmente quando nós saímos das zonas de sofrimento, para chegar nas cidades que estão num plano mais elevado, sobre o impacto daqueles que oram, daqueles que vivem um constante hino de louvor e agradecimento a Deus, nós começamos a pensar, a planejar a nossa existência de maneira diferente.
Nós conseguimos entender porque a lei de Deus está gravada no nosso coração, mas quando nós estamos encarnados, está adormecido isso, está petrificado, nós começamos a pensar lá, se eu não posso ser feliz enquanto eu tiver dívida com a terra, dívida com Deus e dívida com as pessoas, eu quero voltar para a terra e eu quero passar por todas as dificuldades, se isso vai me servir de aprendizado para eu me mudar, para eu me reformar o meu espírito e para eu colocar no lugar aquilo que eu desarmonizei. Tudo que nós vivemos aqui na terra não é surpresa para nós, a não ser as coisas, o sofrimento que nós estamos criando agora. Mas os pontos mais importantes da nossa vida, eles foram escolhidos por nós. Só não escolherá as dificuldades que deverão passar aqui na terra aqueles espíritos que estão muito tempo afundados na maldade, aqueles que são chamados de espíritos refratários. A luz chega e desvia dele, aqueles que têm o coração endurecido, aqueles que voluntariamente provocam a guerra, provocam a destruição. Então este espírito, ele não poderá escolher a sua encarnação. Ele não poderá, ele vem compulsoriamente. Alguns espíritos mais elevados, vai lá, busca ele no mundo espiritual, quando ele está há muito tempo ali, às vezes séculos, às vezes milênios, e encarna ele compulsoriamente. Esse espírito, quando ele encarna compulsoriamente, ele vai ser regido pelas leis biológicas. Nada é modificado no corpo dele. Do jeito que o perispírito dele, com a vibração que ele mesmo produz, selecionar os genes, vai formar aquele corpo. Então esse espírito terá uma expiação nessa encarnação. Para ele, a vida não é de planejamento. Ele buscará magneticamente, automaticamente, as situações conforme a necessidade do seu espírito. Mas para a maioria dos espíritos que estão na Terra, na condição de almas arrependidas, a nossa encarnação ela é planejada. Quem nós vamos encontrar? Com quem vamos casar? Os filhos que nós teremos? Os acidentes que nós vamos passar, desde que esse acidente não seja bem entendido, não seja provocado pela nossa imperícia, pela nossa imprudência, pelo nosso desprezo de agora. Mas aqueles que a gente, não tendo nenhuma possibilidade de evitar, acontece, não é? Acontece. Tudo que eu podia fazer, fui previdente, se de automóvel, usei cinto de segurança, a lanterna estava funcionando, andei na minha faixa correta, não deu para evitar. Estava no avião, o avião caiu, escorreguei, eu estava prestando atenção, mas eu escorreguei, eu caí, bati a cabeça, quebrei o braço. Então, todos esses pontos mais importantes nós planejamos. É importante para o nosso espírito. Porque realizando esse trabalho, seja o trabalho da paciência, de suportar, ou é quando é com os outros, o trabalho do desprendimento para ajudá-lo a superar, isso faz duas coisas importantes. Faz mais, mas vamos falar de duas coisas aqui. Dá a oportunidade da gente fazer direito o que nós fizemos errado na outra existência e exercita o nosso espírito. Traz de dentro da nossa alma aquela coisa boa que Deus depositou e que muitas vezes fica escondida, fica abafada por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então, quando nós encarnamos, nós, na maioria das vezes, a maioria dos espíritos que chegam ao mundo espiritual agora, chegam na condição de arrependido de não ter feito aquilo que programou, porque quando encarna de novo, entra naquela concha do egoísmo e da vaidade. Começa a querer as coisas só para si, querer ter uma vida tranquila. Olha só como que é diferente, O espírito, lá no mundo espiritual, não, eu estou vendo que nós precisamos ser puros de coração, que a nossa consciência tem que estar tranquila, que a nossa mão tem que estar limpa de todos os erros que nós cometemos. Por favor, me dá uma encarnação, não tem importância que eu vou nascer num lugar onde as pessoas não me compreendem,
onde elas me desprezam. Eu desprezei, que venha o desprezo para eu saber qual é o gosto disso, para eu nunca mais fazer. Porque se eu não tiver isso, eu vou encarnar e vou fazer de novo. Porque o caráter nosso, ele é construído pela herança das outras encarnações, pela herança genética que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, e pela educação que nós recebemos no meio ambiente. E de uma encarnação para outra, meus amigos, nós não mudamos muito o nosso caráter. Por isso Jesus está falando, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que compreenderam isso, porque terão uma longa caminhada de depuração. Mas se já compreenderam, dificilmente vai voltar a cometer os mesmos erros. E quando tiver em eminência de cometer o mesmo erro, vai se fortalecer na prece, na prática da caridade, e vai dar continuidade a esse trabalho. Muitas pessoas dizem assim, onde é que estão os benfeitores? Se existe anjos, se existe espíritos superiores, onde eles estão que deixam a gente com tanto sofrimento aqui na Terra? Parece que a quantidade de pessoas doentes, parece que elas estão se multiplicando aos nossos olhos. Muitas vezes dá a impressão que vai nos faltar o recurso para atender a todos. Cada vez a gente sabe mais um. Aumenta o número dos desempregados e aqueles irmãos que dormem agora no frio, enquanto a gente tem que colocar 4 cobertor, acorda de manhã até machucado. Como que pode acontecer um negócio desse se nós temos 2, 3 refeições, alguém passar um dia inteiro sem nenhuma refeição? Onde estão os benfeitores que deixam espíritos cruéis, agressivos, se lançar contra outras pessoas, enlouquecendo-as e muitas vezes estrangulando a vitalidade, provocando até sua morte física, e ainda prossegue na pátria espiritual, na condição de verdugo, arrastando a escravidão mental, as hipnoses traumáticas que causam lesões perispirituais até para outras encarnações. Onde estão os benfeitores? E aí então nós vamos fazer uma comparação entre aquilo que acontece aqui na Terra e aquilo que acontece com os benfeitores na condição de nossos assistentes, de nossos supervisores nesse trabalho da nossa evolução. Qual é a condição de uma mãe quando ela tem um filho completamente desequilibrado? Quando ele tem um problema mental de tal ordem que ele não pode ser deixado na sociedade sem que ele ofereça risco às pessoas. Quando essa mãe ela vai ter que entregar esse filho ao manicômio, a uma casa de tratamentos mentais, como que é a condição dela? Como é a condição de um pai e de uma mãe que tem que acompanhar o seu filho numa prisão? Esses dias eu estava assistindo um programa de televisão, o repórter foi visitar o presídio na Paraíba. 200 internos num cubículo, onde eles fazem as necessidades, eles preparam o próprio alimento. Qual é a condição de um filho e de uma filha que tem que levar o pai e a mãe para interná-lo num isolamento de um hospital porque eles têm a doença infecto-contagiosa? É a mesma situação do benfeitor. Eles sofrem junto com a gente. Eles sofrem. Mas eles sabem que esse trabalho de purificação ele é necessário e que nós teremos que ficar exilados aqui na Terra até que nós estejamos curados espiritualmente. Então todas essas dificuldades aparentes, esse aparente castigo, parece que nós estamos sendo castigados, abandonados por Deus. Nós não estamos. A Terra ela é um hospital. Nós estamos aqui internados para curar o nosso espírito, porque a normalidade é ser bom, a normalidade é ser pacífico, a normalidade é ouvir Deus,
A normalidade é ouvir o que Deus quer e fazer o que Deus quer. E a patologia, a enfermidade, é o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade. É a vaidade que faz com que a gente se afaste um do outro, que a gente não perdoe, que a gente se vingue um dos outros. Então esses benfeitores, eles estão custodiando, eles não estão afastados de nós. Assim como Jesus veio e Ele ofereceu para aquele pessoal excluído, né? Aqueles pessoal sofrido, castigado, humilhado, Ele ofereceu a misericórdia. Até hoje, Ele nos oferece a misericórdia através da encarnação. A misericórdia para o Espírito na Terra é a encarnação. Porque se fôssemos julgados pelos nossos erros, pelos todos os erros que nós cometemos, e fôssemos colocados no fogo eterno, de lá nós nunca mais sairíamos. No entanto, essa misericórdia, ela se apresenta como oportunidade de trabalho, deixando com que nós venhamos pagar aqui na terra em suaves prestações. E alguém pode dizer, suaves prestações aquilo que eu estou passando? Um dia nós saberemos que é. Um dia nós saberemos. Por isso que ele fala, para aqueles que choram, trazendo consolação. Fiquem tranquilos, vocês saberão. Por quê? Porque a vida não acaba. Tudo que você está sofrendo vai ter uma recompensa. Persevera até o fim. Não vai ser eternamente, porque aqui na Terra nada é eterno, é tudo transitório. E aí você terá a oportunidade de desfrutar aquela tão sonhada felicidade. É importante a gente entender um pouquinho como é que funciona a dor. Existe o sofrimento do espírito. Nós somos espíritos, né? Pode ser para o encarnado ou para o desencarnado. Existe a dor realidade, que é a tormenta, a dor realidade. Existe a tormenta do físico, que é a dor ilusão. O sofrimento com proveito, sem remorso, quando o indivíduo desencarna, ele livra-se dessa dor física. Então, para ele tudo isso é uma oportunidade de experimentar a vivência da caridade. Isto é a consolação. Então ele está dizendo o seguinte, que existe uma dor real e uma dor que é uma dor ilusão. Toda dor que nós experimentamos aqui no corpo físico, ela é uma dor ilusão, porque ela desaparece. Ela desaparece. Dura um tempo que durar, ela vai desaparecer. Mesmo que for com desencarno. Desencarnou, morreu, acabou essa dor. Mas a dor real é a dor produzida no espírito. Porque esta continua depois da vida física. E essa dor espiritual, a dor moral, que promove a transformação do espírito. Então vamos entender um pouquinho. Eu trouxe aqui o Livro dos Espíritos para a gente entender um pouquinho sobre essa dor. Que dor que é a que nós sofremos aqui na Terra, na condição de encarnado? Que dor que nós continuaremos sofrendo enquanto espírito, se nós não utilizarmos bem esta encarnação? O corpo, ele é o instrumento da dor. E se não é a sua causa primeira, pelo menos é a causa imediata. A alma tem a percepção da dor, mas essa percepção é um efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, contudo, não pode ter ação física. Está falando o seguinte, que aqui na Terra, quem experimenta a dor é a alma, é o espírito. Mas o corpo é o responsável imediato pela dor. Então acontece alguma coisa com as nossas células físicas.
E pode ser também a sensação aqui, né, da temperatura, do frio, do calor, ou choque com um objeto, machuca a célula, um corte. Aí, através do fluido do corpo perispiritual, do fluido que preenche todas as células, essa informação ela é transmitida para a alma. Onde é que está a consciência? A consciência está no corpo físico? Não está no corpo físico. A consciência está no espírito. Quem sente é o espírito. Então, se a gente pensar enquanto encarnado, a alma é o espírito encarnado, né? Então, quando encarnado nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito, se a gente conseguisse assim de uma maneira didática imaginar os três separados, o corpo físico sente dor? Ele não sente dor. Se ele estiver separado do espírito com o seu perispírito, ele não sente dor. Nós não podemos imaginar o espírito separado do seu perispírito, porque quando nós estamos num planeta, a alma, o corpo mental, ele atrai os fluidos do planeta para formar um envoltório fluídico, que é o corpo perispiritual. E se a gente sai desse planeta e vai viver em outro planeta, aí a gente se desfaz desse fluido daqui e a gente toma, isso aí é automático, né? Toma o fluido daquele ambiente e forma de novo o corpo perispiritual. Mas só por uma situação de aprendizado, se a gente pudesse separar o perispírito também da alma, separado da alma, o perispírito sente dor? Ele não sente dor. Quem vai sentir a dor? O espírito, porque a consciência está ali naquele espírito. Então, aí nós estamos percebendo também uma forma de consolação. Olha, o corpo físico eu tenho. Se eu tenho um problema no corpo físico, por que eu vou me desesperar? Vou tentar buscar os recursos que a medicina pode me oferecer, amenizar, até onde estiver dentro da programação. Mas eu não preciso me desesperar, porque o corpo físico ele vai ficar aqui na Terra mesmo. Qual é a diferença dele ficar com uma idade, com a outra idade? Ele vai ficar. Nós não podemos desprezá-lo, mas também a gente não pode colocar todo o nosso pensamento, a nossa preocupação, o nosso sentimento nele. Mas a nossa consciência nós temos que colocar atenção, porque esta, para onde nós formos, ela estará conosco. Bom, aí tem alguns exemplos aqui, né? Quando uma pessoa ela amputa a perna, a gente vê isso daí, a gente convive com algumas pessoas que narram isso. Elas relatam que elas estão sofrendo a dor ainda na perna. Elas estão sofrendo a dor no pé que foi tirado, na perna que foi amputada, naquela mesma região onde estava ferida, onde estava a lesão. Por quê? Porque o cérebro registrou, é uma lembrança da dor. Está registrado no cérebro físico. Quando o nosso espírito ele se desprende do nosso corpo, desprendeu totalmente, aqui nós estamos falando de desprendimento total, não tem nenhum ponto do perispírito ligado no corpo físico. Pode fazer o que quiser no corpo físico, ele não sente, se ele estiver completamente afastado do corpo físico. Sim, fica a recordação no perispírito, mas como ele sente a dor acordado, no estado de vigília, então ele está sentindo através do cérebro, porque existe no cérebro dele um registro, nos neurônios, na célula física, toda aquela dor enquanto ele experimentou aquela dor. Agora, estando desligado do corpo, completamente desligado do corpo, agora fora do corpo, morreu, desligou do corpo, aí então o espírito não vai sentir mais o pé ou a cabeça. Ele vai sentir as coisas que acontecer. A sensação é generalizada.
é generalizado. Quando ele relatar que está com dor na perna, que está com dor no coração, na cabeça, é uma lembrança daquela dor, porque ele não tem mais o órgão. Enquanto nós estamos aqui na Terra, nós sentimos isolado. Então a emoção reflete no coração, não é? A gente pensa através do cérebro. Embora o nosso perispírito esteja mergulhado, envolvendo, penetrando, enraizado em todas as células do nosso corpo, como um vapor, um fluido que envolve todo, completo e ainda extrapola para fora. Mas aí a gente tem as sensações isoladas. Eu sinto o tato pela pele, pelos corpúsculos que estão na pele. Então eu vou sentir o frio, o calor pela pele. Mas quando nós estamos na condição de espírito, o que tem? Um corpo mental, uma alma e um fluido em volta dele. E só tem a forma humana, porque ainda nós nos identificamos como ser humano, e o que está na nossa mente espelha no fluido, e o fluido, com uma chapa fotográfica, ele toma a forma daquilo que a mente pensa ser. Agora, quanto mais materializado, mais denso tiver esse perispírito, mais ele vai se identificar com o corpo aqui na Terra. E aí então ele vai achar que ele está encarnado, que ele está vivo. Por isso que nas comunicações mediúnicas eles vêm falando como se fosse um encarnado. É a impressão mental que ele tem. Quer dizer, ele não precisaria experimentar aquela dor. Diferente do remorso e do arrependimento. Porque o remorso e o arrependimento, este sim, ele é uma dor moral. Esse é uma dor espiritual. É o que mais pesa para eles. Mas em todos os casos a dor é só uma lembrança? Não, porque tem alguns espíritos que vêm falar que está sentindo frio, que está sentindo calor, né? Porque ainda o perispírito dele está muito materializado. Se tiver algum ponto do perispírito ligado ao corpo físico, aí ele vai perceber o que foi feito com o corpo físico. No caso das mortes, quando o espírito desencarna e ele não passou por um processo de envelhecimento ou de doença, aquela morte abrupta, aquela morte rápida, se essa morte rápida ela não foi planejada, porque tem algumas mortes violentas que são planejadas pelo próprio espírito, bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Chegou no mundo espiritual, entendeu a sua condição, aceitou passar por essa expiação, veio e passou por expiação, pronto, está livre. Então o que acontece? O corpo morreu primeiro do que o desencarne. Se está dentro de uma programação e o espírito ele aceitou aquilo que ele mesmo programou, os benfeitores vêm e cercam ele de luz. E daqui a pouquinho eles vão processando o desligamento e ele é levado para o mundo espiritual. Mas no caso daquela morte violenta, em que a pessoa foi acometida por essa morte por imprevidência, ela provocou isso, não estava dentro de um planejamento, o que nós vamos chamar de um suicídio inconsciente, um suicídio involuntário, morre o corpo, mas ele não desencarnou ainda. Quando nós estamos doentes, é uma bênção ficar doente antes de morrer. E ficar doente por muito tempo antes de desencarnar é um merecimento. Porque aí o que acontece? As células elas vão morrendo devagarinho e os laços do perispírito vão se desligando. Dá a oportunidade dos parentes se achegarem, de se reconciliar, de pedir perdão, de confirmar o compromisso de estarem juntos para a eternidade, porque a morte física não separa, é uma bênção. A gente pode transmitir para os parentes conhecimentos espíritas, falar do mundo espiritual e preparando-os devagarinho. Quando morre o corpo físico, eles já estão desligados no mundo espiritual e consciente, porque no meio do caminho ele já vira um monte de parente, começa a ter visões. Mas quando essa morte abrupta, que é provocada pela
inconsciência da pessoa que vive ligada aos vícios, despreza a vida e não estava programado lá no mundo espiritual, morre o corpo e esse espírito ligado, todos os pontos do perispírito ligado ao corpo, principalmente quando ele é materialista, faz com que ele entre em estado de confusão e ele acha que ele está vivo. Ele quer levantar aquele corpo e ele não pode mais levantar o corpo, porque as células físicas estão mortas e o princípio vital já se desprendeu. E aí então ele começa a sentir as impressões que tem no corpo. Aí não é só uma lembrança da dor, né? Não é só uma lembrança da dor. Aí ele tem contato ainda com a parte física. E outro caso relatado por Allan Kardec é o caso em que um espírito se comunicou dizendo que ele estava sentindo os vermes corroer o corpo dele lá no túmulo. E então Allan Kardec fala, neste caso não pode ser uma lembrança, porque nunca, enquanto ele estava vivo, o verme corroeu ele. Como é que ele vai saber disso? Aí nesse caso é porque ele estava vendo. Então a visão provoca no espírito essa sensação. Então é como se ele sentisse, mas ele não sente, porque está sendo feito no corpo físico, não no corpo perispiritual. O corpo perispiritual, quantas vezes que os clarividentes vê, e aqueles que viam falavam para Allan Kardec, aqui ó, quem quiser chegar em casa ler, porque é um ensaio completo, chama-se ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, vão da questão 257 até... É a questão 257 inteira, mas ela tem algumas páginas. No meu ela vai da página 140 até a página 145. Bem detalhado, bem explicado. Kardec então diz: os clarividentes vê os espíritos com seus perispíritos atravessando a chama e nada acontece com eles. A chama não queima o perispírito. As suas propriedades são especiais, embora ainda seja material, né, o perispírito, ele é semimaterial, ele é a quintessência da matéria, mas os fenômenos físicos grosseiros aqui não poderão mutilar o perispírito, não poderão aprisionar. Eles atravessam parede, os clarividentes eles atravessando parede. E como é que vai acorrentar com as correntes aqui do plano físico, né? Vai acorrentar um espírito? Vai prender dentro de uma sala? A não ser que for por hipnose, poder mental, né? E ele acreditar naquilo e ele se entregar. Então como é que o verme ia estar corroendo ele? Então Kardec vai explicando isso, vai comentando, ó, nem tudo é lembrança. A maior parte das vezes quando o espírito vem, ele já está morto, ele está desencarnado, ele fica falando que ele tem dor, está sentindo dor que estava nos órgãos, é lembrança, é reflexo da dor que ele teve. Não deixa de doer mais do que menos, não deixa de ser uma dor, não dói menos do que quando ele estava aqui, porque quando a gente dá muita atenção para uma coisa, nós acreditamos muito numa coisa, né? Nós colocamos muita força nela. Mas no caso do verme corroer o corpo e o espírito está sentindo, não é lembrança, porque ele não foi corroído vivo pelos vermes. E aí nesse caso então é porque ele está vendo, e aí ele está vendo, provoca uma sensação íntima lá de como se ele tivesse mesmo. Não existia isso que eu vou falar na época do Kardec, senão eu ia citar isso. Quem aqui já experimentou esse cinema com óculos de terceira dimensão? Não parece que você está passando por aquela situação? É uma ilusão visual, né? Você coloca aquele óculos e se for um filme de terror, vem um lobo em cima de você, ele mordeu o teu pescoço, está sangrando e parece que está mesmo, mas não está. Mas você é capaz de sentir, né? O medo, o pavor e a dor, e o movimento, o balanço. Outro dia passaram um senhorzinho, o menino para tirar um sarro no vô, colocou o óculos 3D do videogame e deu o revólver. E ele ficou lá tentando se livrar daqueles zumbis, né? Foi uma cena hilária, porque para nós que estávamos vendo de fora, aquilo era um absurdo. Aquele senhor estava fazendo um papel de ridículo. O que ele estava fazendo? Abaixava, levantava, corria, gritava. E como ele estava com óculos, ele não via as pessoas, ele ia para cima das pessoas. Mas para ele era uma situação real, né? Era uma ilusão provocada dentro da mente dele, e ele era capaz de matar.
por causa daquilo, ou de morrer. Então, vai muito este bem-aventurado, esse consolo, da compreensão que nós temos das coisas do mundo. Porque nós espíritas, nós estamos iluminados por isso. As provas que eu estou passando, não é porque Deus não me ama, porque Deus me esqueceu. Pelo contrário, é porque Ele confia em mim. Ele sabe que eu, através dela, vou transformar isso em algo bom, eu vou me iluminar. E se eu passar bem por elas, eu vou experimentar uma consolação. Agora, o espírito arredio, revoltado, ele vai sofrer, porque ele escolheu, e as provas marcadas, né, os encontros marcados vão acontecer, ele vai sofrer por aquilo e vai provocar uma agitação extra. Ele vai provocar uma agitação extra. Haja visto que uma mesma situação de dor e de sofrimento, ela é experimentada diferentemente por nós, de acordo com a nossa etapa de evolução. Um adolescente, quando ele larga do namorado, ele fala que é o fim, né? Ele grita, ele chora, é o fim da minha vida, nunca mais vou viver, acabou com a minha vida. Uma pessoa mais experiente fala, não, que fim nada, esse é